Olá amigos, sejam bem-vindos a mais um vídeo do meu canal. Eu sou o Lucas Knipe e olha, isso foi rápido, hein? Carlos Alcaraz não precisou de muito tempo em quadra para vencer Cameron Norrie por 3 sets a 0, 6-2, 6-3, 6-2. O Norrie parecia que ia complicar mais um pouco as coisas no segundo set, quando começou a ter uns breakpoints, mas não quebrou o saque do Alcaraz uma vez sequer. Muito porque o espanhol também, quando precisou, sacou muito bem. E no fundo de quadra estava sólido demais para qualquer coisa que o inglês tentasse fazer. A verdade é, né, tipo, esse jogo eu esperava que fosse mais difícil, até porque no histórico que eles já tiveram recentemente, né, não é tão recente, já tem um tempinho que eles não se enfrentam, pelo que eu me lembro, eles não se enfrentaram, acho que no ano passado, então a verdade é que acho que eles não se enfrentavam desde fevereiro de 2023, muita coisa passou, na época o Norrie era um tenista acho que ainda do top 10, né, o próximo disso, agora é um outro momento, ele vinha em boa fase, com boas atuações. A verdade seja dita, eu acho que esse jogo seria muito mais complicado se fosse com o Jarry, né? Porque o Jarry ia fazer algo que incomoda muito mais o Alcaraz, que é cortar ritmo, ia conseguir muitos aces, o saque ia machucar muito mais. A verdade é que o Norrie, o que ele faz em termos de encaixe de jogo, pelo menos pelo que vimos hoje, não incomoda o Alcaraz de jeito nenhum, né? Ele até conseguiu alguns pontos, até em algumas trocas de bola se deu melhor, mas, assim, o saque não machucou em nenhum momento o Alcaraz. O forehand dele não machuca o Alcaraz. O Norrie não tem um forehand que machuca, né? Ele pode até ser preciso, mas não é um forehand que machuca muito e não tem muita velocidade de golpe, né? Ele tem uma técnica de backhand que é legal. O backhand dele machuca, mas o backhand dele que escorrega mais do que o kick, né? Aquela técnica meio bizarra. É um backhand que o movimento é muito reto, né? Mas, no final, um passeio do Carlos Alcaraz. Jogou como quis e venceu sem suar. E agora tá aí nas semifinais. E a verdade é que o que falar muito desse jogo? O Norrie não fez nada pra gente debater muito. O Alcaraz passeou, voou pra cima. E a verdade é que já dava esse receio com a atuação que ele teve contra o Rublev, né? Porque o Rublev, pra mim, é um tenista mais perigoso, né? Eu acho que o Rublev é um tenista melhor que o Norrie, né? Eu acho que ele tem muito mais poder de fogo nos golpes dele, né? Ele bate também, contra-ataca, a meu ver, até com mais velocidade. Não necessariamente melhor, mas pro encaixe de jogo é o tipo de coisa que tende a ser mais indigesta de enfrentar. Agora, a gente vê essa atuação aí, tipo, o Norrie, ele até tenta e tudo isso, mas não conseguiu subir muita rede, não conseguiu mudar muito a natureza da partida, deveria ter usado mais slice, nem tentou, e aí tentar ganhar o cara na solidez e até certo ponto da pancadaria é a última coisa que ele deveria tentar. E o Alcaraz jogando do jeito que tá jogando, o Fritz vai precisar de uma atuação bem interessante se ele quiser ter alguma chance, né? Assim, tem coisas que vão ficar mais difíceis. Por exemplo, o saque. O Fritz tem um saque muito melhor do que o do Cameron Norrie. Inclusive, está entre os melhores sacadores da temporada. Não quer dizer que é impossível quebrá-lo. Isso aconteceu várias vezes hoje. Inclusive, o Karen Khachanov conseguiu 4 quebras contra o Fritz na partida de hoje. O terceiro set do Fritz foi bem ruim, por exemplo. Mas é um cara que saca consideravelmente melhor do que qualquer oponente que o Alcaraz enfrentou até agora. Então é um ponto. O outro ponto o Taylor Fritz, ele tem um jogo de fundo de quadra, né? Tipo assim, quando ele tem o mínimo de equilíbrio para bater a bola, ele é capaz de fazer muito mais estrago que o Norrie, porque ele tem mais capacidade de aceleração. Os golpes dele tendem a ser mais pesados e mais rápidos. E assim, é um tenista que, a meu ver, movimenta-se bem para o que a grama pede. O Fritz, a meu ver, não é um cara extremamente ágil, mas ele consegue fazer esse negócio de bater agachado, entende? Ele angula bem os backhands, tem algumas transições para paralela que eu não sei quanto que ele vai conseguir usar amanhã, que aí depende do quão confiante ele tá com o golpe. Quando ele tá, ele faz isso bem, mas aí depende de como ele vai conseguir enfrentar o Alcaraz. E assim, né, o forehand do Fritz é a chave do jogo, né, para ver ele ter alguma chance. Se ele conseguir machucar o Alcaraz com o seu forehand, né, ok, eu acho que ele tem chance. Ele já teve dias de forehand maravilhosos, né? Eu me lembro da atuação que ele teve, por exemplo, contra o Zverev no US Open no ano passado. O forehand dele deu 10-0 no Alexander Zverev naquela partida. Era uma, assim, o backhand do Zverev era melhor, mas não era na mesma quantidade que o forehand do Fritz era melhor do que o do Alexander Zverev, né? E assim, teve, pra mim, uma da melhor atuação acho que da carreira do Fritz continua sendo a vitória contra o Nadal na final de Indian Wells em 2022, que esse jogo, o forehand dele deu uma canseira absurda no Nadal. A gente tá falando de uma comparação, né? O forehand do Nadal, pra mim, é o melhor da história do tênis. Eu acho, né? Vocês podem discordar, vocês podem considerar o do Federer, Del Potro, entende, né? Mas pela versatilidade, a capacidade de contra-ataque, letalidade, né? Direcionamento, ângulo, paralela, eu não conheço nenhum forehand mais assustador.
e brilhante como o do Rafael Nadal. Naquele dia ele ganhou essa batalha de forehand. O forehand dele estava acelerando uma barbaridade, né? E aí a questão é, o Alcaraz joga com um pouco mais de giro, né? Então a bola pode subir um pouquinho mais, o que permita ele jogar um pouco mais de cima para baixo, ou seja, não se preocupando tanto com colocação e mais com aceleração. Isso é tudo teoria, não pode chegar na partida e nada disso comprovar. Mas é uma oportunidade de ele talvez jogar até mais agressivo com o forehand do que ele foi nessas últimas partidas, né? Então, é ver o que vai acontecer. Eu acho que esse jogo tem sim potencial de ser difícil, mas se o Alcaraz jogar do jeito que jogou hoje, ou jogou contra o Rublev, é um duelo que assim, o Fritz vai ter que jogar muito para ter alguma chance, porque assim, a gente já sabe do que o Alcaraz é capaz nesses estágios, ele é o bicampeão desse torneio. É a primeira semifinal do Fritz. Eu sei que ele enfrentou gente perigosíssima, ganhou do Khachanov hoje, ganhou lá do Gabriel Diallo que tá jogando pra caramba na grama, ganhou do Perricá, o Perricá a gente sabe na grama ninguém quer enfrentar. Mas é um desafio muito mais complexo, né? Tipo, se o Alcaraz não saca tão bem igual o Perricá, se ele não saca tão bem igual o Gabriel Diallo, por exemplo, isso é meio que relevante porque ele faz muita coisa melhor do que esses caras. Ele se movimenta melhor, contra-ataca melhor, ataca melhor, varia melhor, tem as curtas, e aí tem esse aspecto, o Alcaraz deve chamar o Fritz muito pra rede, porque o Fritz não é um bom voleador. Então, assim, esse jogo, ele é muito nessa questão assim, do quanto que o Fritz vai conseguir ter alguma letalidade contra o Caras, porque essa capacidade defensiva, essa transição de defesa para o ataque que o Caras tem é surreal. Porque ontem, ou ano passado, melhor dizendo, nas semifinais contra o Medvedev, eu não acho que o Medvedev está tão longe de conseguir, tipo assim, a vitória quando a gente olha a partida do jeito que ela desenhou. Sabe o que faltava para ele? O forehand ser um pouquinho mais letal. Porque no final o Alcaraz limitou o forehand do Medvedev, acho que a 4 winners o jogo inteiro, né? E isso, assim, a capacidade defensiva, né? De sempre colocar uma bola a mais. Muitos pontos, o Medvedev conseguiu construir a jogada para o winner de forehand, mas ele não tinha essa capacidade de definir. E aí a questão da diferença é, o Fritz até tem essa capacidade de definir no forehand, mas eu não acho que ele tem a capacidade de construção de pontos, solidez, mudança de direção, igual o Danil tinha lá no ano passado. Então, curioso para ver o que o Fritz traz para o jogo. Tomara que seja uma partida legal, tomara que o Fritz consiga complicar a vida do Alcaraz, para a gente ter uma boa semifinal, né? Porque ter um jogo como esse é bem chato, vamos ser sinceros. Jogo muito tranquilo para o Alcaraz, muito fácil, muito fácil. Assim, deitou e rolou para cima do Cameron Norrie. E assim, o Alcaraz só tinha feito isso contra o Tavet, porque até agora ele tinha passado seus sufocos, né? Tipo, o Rublev conseguiu roubar um set dele, o Struff também, o Fognini roubou 2, né? Tudo bem que, tipo assim, contra o Rublev, aí dá um mérito pro russo que jogou pra caramba, né? O Struff e o Fognini, o Alcaraz ainda tá meio, sei lá, de ressaca pelo título de Queens, né? Começou meio lento, mas agora que engrenou é problema dos adversários. E a verdade é que, assim, no caminho dele para a final está Taylor Fritz, né? É um desafio que não pode ser subestimado. O Alcaraz não pode entrar de salto alto nessa partida, porque, assim, se ele for quebrado uma vez, o Fritz é capaz de segurar o saque dele até o fim de um set. Ele tem esses recursos para isso, né? E aquele negócio, não dá para subestimar o Fritz. Mas eu vou dizer que ele é a maior ameaça ao título de Carlos Alcaraz nesse torneio? Não. Se eu tivesse que dizer hoje as maiores ameaças, tem 2 a mais. Eu ainda coloco o Fritz na frente do Shelton, que eu acho ele melhor no fundo de quadra do que o Ben Shelton. Mas, pra mim, assim, o Djokovic e o Sinner ainda são ameaças maiores ao Alcaraz. Obviamente, se o Sinner estiver saudável, porque eu não sei como é que tá o cotovelo dele, né? Mas, pra mim, esses dois são ameaças maiores ao Alcaraz. Então, gente, por esse vídeo é isso. Dúvida nos comentários, deixe seu like, se inscreva no canal, compartilhe esse vídeo e até o próximo vídeo.